Olá, estudante, bem-vindo, bem-vinda. Aqui é o professor Thiago para mais uma aula sobre aprendizagem consciente e hoje eu queria te mostrar, usando esse livro aqui, Fixe o Conhecimento, como que um resumo favorece a sua aprendizagem, certo? Então, para isso, eu vou usar um livro, esse livro de referência, uma leitura que eu ainda estou fazendo e um resumo que eu ainda estou construindo, certo? E a ideia aqui é te mostrar de que forma a escrita e as anotações ajudam você a aprender aquilo que você está estudando. Então, eu defendo, e eu não faço isso baseado na minha opinião, simplesmente, isso é neurociência, eu defendo que você precisa sempre ter anotações e trabalhar a escrita para facilitar a sua aprendizagem, para potencializar o seu poder de aprendizagem. E nesse vídeo eu queria te falar sobre isso, sobre como que a construção de um resumo facilita e favorece a sua aprendizagem. Então vamos lá. Eu estou aqui lendo esse livro, o Fixe o Conhecimento, livro inclusive que eu super recomendo, tá? E vou pegar aqui um pedacinho de um trecho que eu estou lendo que é bem interessante, que fala sobre a ilusão de que você já sabe, certo? Então, esse trecho aqui, por exemplo, é um trecho que eu achei fundamental, muito importante, e eu quero potencializar a minha aprendizagem. Então, para isso, eu vou usar um resumo, certo? E aí, tá aqui o meu resumo que eu fiz até então dessa parte do texto. Primeiro ponto, o que eu quero que você entenda? Baseado na minha leitura, claro, a minha leitura é rabiscada, então eu estou fazendo aqui uma leitura ativa. Isso quer dizer o quê? Que quando eu leio, eu não leio simplesmente com os olhos, eu leio com a mão, tá? Isso quer dizer o quê? Que eu uso o meu corpo físico para fazer minha leitura e com isso eu estou usando a minha cognição, meu pensamento e meu corpo numa mesma ação. Isso aumenta o meu estado de presença e a minha concentração, facilita o meu envolvimento aqui com essa leitura. Fazendo esses grifos e trabalhando desse jeito também, eu estou meio que conversando com o texto. Então, eu já estou o quê? Eu estou meio que antecipando, talvez, algumas anotações. Repara, um bom resumo vem de uma boa leitura. E uma boa leitura precisa ser ativa, Então, você tem que rabiscar, tem que escrever, tem que dobrar a página, Aqui você vai deixar marcas e rastros de leitura que vão virar rastros de aprendizagem, certo? E aí o primeiro ponto que você tem que entender que as pessoas fazem errado. Não é porque eu sublinhei esse trecho e isso aqui é importante, que do jeito que está aqui, eu vou copiar, certo? Para que serve o meu resumo? O meu resumo, ele não é uma transcrição simplesmente. Eu não vou pegar, copiar e colar aqui. Se eu fizer isso, eu estou sendo aquele aluno Xerox, Se eu fizer simplesmente assim, vou copiar o que está escrito, eu vou pensar? Não. Se eu não estou pensando, não faz sentido. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando a minha leitura e estou usando o meu resumo para traduzir aquilo que eu entendi dentro da minha compreensão. Então, repara, o resumo não é copiar. Eu estou traduzindo a minha leitura para a minha compreensão. Esse é o primeiro ponto. Muita gente que fala assim, mas o resumo não funciona. Fazer resumo não funciona. Claro, você só copia, Você está parecendo uma Xerox. Agora, se eu tiver que traduzir para o meu entendimento aquilo que eu estou fazendo, aí eu tenho que pensar. Se eu estou pensando, se gera esforço, se dá trabalho, gera aprendizagem. Beleza? Então, ok. Estou aqui lendo, então, meu livro, estou lendo aqui meu texto, e na medida que eu vou lendo, eu vou colocando aqui esse resumo. Só que repara, por exemplo aqui, nesse livro, esse autor, ele coloca aqui uma ideia interessante, ele vem, conta toda uma historinha, não sei o quê, aí tem aqui mais um trecho importante. Aí depois vem toda uma historinha, não sei o quê, aí vem outro trecho importante. Se eu fizesse só os grifos, essa ideia ficaria assim nesse espaço, ficaria um pedaço de ideia aqui, um pedaço de ideia aqui, aí um pedaço de ideia lá, e talvez isso não ajudasse tanto na minha compreensão desse texto. Agora, olha o que eu faço. Eu pego esses trechos importantes e eu vou juntando eles aqui. Então, desse trecho todo de leitura, desse pedaço todo do livro, o que eu entendi aqui? Eu entendi que tem uma sequência, que no meu caso eu traduzi assim. Eu li o livro e eu vi que lá tem um ponto crítico que ele está abordando, aí eu escrevi qual é o ponto crítico. Eu vi que dentro disso tem um problema que ele sinalizou e eu escrevi o problema. Eu vi que dentro do problema existe a ilusão de que a gente já sabe alguma coisa e aí escrevi sobre isso. Daí coloquei em pauta uma situação exemplo e dentro disso eu coloquei lá uma sequência de perguntas de diagnóstico para trabalhar esse problema. Repara, o autor não escreveu desse jeito. Ele não colocou lá que existe um ponto crítico, ele não falou que tem um problema, ele fala de uma ilusão, mas ele não fala de uma situação e nem dá uma pergunta diagnóstica. Isso aqui é um entendimento meu. Então, o que eu fiz aqui? Eu trouxe um entendimento meu para o caderno, certo? E por que eu fiz esse resumo?
Porque assim eu faço esse esforço, né, de traduzir uma coisa. Se gera esforço, gera aprendizagem. Eu estou aqui traduzindo de forma organizada. Quando eu escrevo, eu estou fazendo o quê? Eu estou usando um princípio que é o quê? A escrita, ela materializa o pensamento. Então, quando eu estou lendo isso aqui simplesmente, sem escrever, sem fazer nada, esses pensamentos aqui, ó, eles estão rodando na minha cabeça. Só que guarda isso, o pensamento aqui, ó, o pensamento é caótico. A escrita não, a escrita é organizadora. Então, o pensamento é caótico, a escrita é organizadora. Então, quando eu organizo e ordeno a minha aprendizagem, ela acontece de uma forma melhor. Então, se a gente pensa que tem uma qualidade de aprendizagem, a minha aprendizagem aumenta a qualidade aqui, quando eu coloco ordem, sentido, sequência, gradualidade e significado nas coisas que eu estou escrevendo. Lembrando, né? Eu estou fazendo isso, né? Traduzindo a minha compreensão, eu não estou só copiando. Aí, beleza, fiz isso. O que mais que eu ganho com esse resumo? Esse resumo agora, aqui, ó, ele está fazendo o quê? Ele está eternizando a minha leitura. Cara, o esforço de ler esse livro, de entender tudo que está aqui, é muita coisa, é complicado e tal. Então, poxa, eu não quero passar por isso de novo, eu não quero ter que ler esse livro de novo daqui a um tempo, eu não quero ter que pegar o livro na mão e ler de novo parte dele para revisar e não esquecer alguma coisa. Para mim é muito mais negócio pegar esse livro, terminar de ler e guardar ele aqui. Pronto, guardou. Agora, cadê a sobra dele? Tá aqui. Aqui eu estou eternizando essa leitura, certo? E dessa forma, então, eu nunca mais, provavelmente, vou precisar ler aquele livro, ou dificilmente eu preciso voltar para todo ele, só para um trecho ou outro. Então, esse é um primeiro ponto. Outro ponto, né, que eu tenho aqui, o qual é? É que dessa forma, eu tenho, então, um registro permanente que depois vai virar o quê? Ferramenta de trabalho. Qual é outro erro que as pessoas cometem com os resumos? As pessoas acham que, eu tenho agora o meu resumo, beleza. Agora o que eu faço com ele? Eu vou ficar lendo e relendo, ler e reler, ler e reler, ler e reler. Isso é inútil, porque repetição passiva não serve para muita coisa. Né? Digamos que eu passei assim, nossa, guardei aqui meu caderno, aí passou lá 6 meses e eu, caramba, eu preciso lembrar do negócio. Aí, claro, depois de muito tempo sem contato, aí sim, faz todo o sentido do mundo eu voltar aqui e fazer uma releitura. Que aí eu tô, né, relembrando e resgatando esse conteúdo. Então, beleza, tem essa função. Agora, digamos que eu estou estudando para Enem, para vestibular e concurso. Eu tenho lá o meu resumo. Ele vai servir para quê? Esse resumo, ele vai agora, né, ele vai fazer o papel de cérebro externo. Então, agora que eu tenho esse resumo feito e tantos outros aqui, ele vai servir para quê? O que tudo isso aqui significa? O que são todos esses resumos que eu tenho? Isso aqui tudo, né, é meu cérebro fora do corpo. Então, aqui eu tenho trechos de coisas que eu entendi, leituras que eu fiz, etc. Olha aqui uma anotação que eu fiz lá do reservatório de dopamina do Wesley Dalamagari. Então, aqui eu tenho anotações para eternizar, estudos, leituras, enfim, tudo que eu preciso guardar, que eu acho importante. E se isso aqui fosse um material para vestibular, concurso e Enem, o que eu faria agora? Depois que eu vi, de repente, uma aula ali, um texto, ou enfim, tenho lá o meu resumo, agora eu vou expor esse meu cérebro externo aqui a testes. Eu vou fazer questões, vou fazer prática, vou fazer exercício. E para cada dúvida, para cada erro, para cada coisa que esteja ainda faltando dentro desse meu cérebro aqui, eu venho aqui, puxo uma seta, atualizo um negócio, eu venho aqui, pego um post-it e colo em cima. Enfim, o meu cérebro agora está aqui, externalizado, preservado, eternizado, e cabe a mim fazer o quê? Fazer atualizações. Então, ele vai servir para quê, às vezes? Para quando eu faço questões, eu voltar nele e entender por que eu errei. Poxa, eu errei uma questão. Cadê aqui no meu resumo essa questão que eu errei? Será que eu não escrevi? Será que eu não pensei? Será que eu não entendi? E, de repente, por aqui, eu atualizo esse meu erro, tá? Então, ele vai servir para isso. No meu caso, eu sou professor. Então, isso aqui vai servir de base para eu criar aulas, fazer posts, gerar material nas redes sociais, como essa aula. Isso vai gerar, de repente, uma atividade prática ou outra que eu faço, algum momento de aula, alguma ferramenta. Ou isso aqui vai servir, de repente, o quê? Como fundamento, né? Já que isso aqui está preservado na minha memória, isso pode ser um conhecimento prévio, uma informação que eu preciso, para, de repente, quando eu estiver lendo esse livro lá no final ou qualquer outra coisa, para eu retomar alguma coisa aqui e conectar novas ideias. Então, lembra, aquilo que eu preservei na minha memória, aquilo que eu já sei, vai servir de base para você aprender coisas novas. Aqui tem até um resuminho sobre isso, então repara. Eu fiz um resumo aqui nesse caderno que fala sobre isso, né? Se eu quiser aprender alguma coisa nova, o que eu faço? Eu pego um conhecimento prévio que eu já tenho, certo? Ou seja, algo que eu já sei, e esse conhecimento prévio vai servir de base para eu integrar o conhecimento novo.
Então, quando eu estiver lendo o capítulo 10 desse livro, que é o conteúdo novo, esse capítulo 10 vai fazer mais sentido se eu tiver bem guardadinho na memória e bem recente na minha memória esse conhecimento prévio. Então, para que serve um resumo? Digamos que eu vou ler agora o capítulo 10 desse livro. O que eu faço antes de ler o capítulo 10? Eu posso ir lá e voltar no resumo que eu tenho dos capítulos anteriores. Para quê? Para lembrar e organizar na minha cabeça de forma muito rápida, né, de uma forma revisional, esse conhecimento prévio. Aí, dessa forma, o que eu fiz? Eu acabei de facilitar a integração de novos conteúdos que vão ser apreendidos. Quando esse novo conteúdo aqui se integrar com aquele conhecimento que eu já tinha, o novo conteúdo se renova. Então, lembra, não existe conhecimento novo. O que existe é conhecimento renovado. E aí, com isso, o que aconteceu? Com isso, eu facilitei e potencializei a minha aprendizagem. Então, o resumo que você faz hoje, ele vai servir aqui hoje para você aprender o conteúdo de hoje, de agora. E também vai servir para potencializar a aprendizagem dos novos conteúdos que virão no futuro. Por isso é importante você ter resumos e registros do que você já estudou, porque você vai continuar aprendendo coisas novas de forma gradual e cumulativa. E aí o que acontece? Quando eu faço anotações, essas anotações elas vão virar o quê? Meu cérebro externo, preservado, que eu posso utilizar toda vez que eu vou me expor a um conteúdo novo. Então, quando eu vou lá estudar o conteúdo do capítulo 11, o que eu faço? Eu pego as minhas anotações do capítulo 10 e faço uma rápida leiturinha nele, só para lembrar do capítulo 10 e me ajudar a entender o capítulo 11. É para isso que serve um resumo. Ele é uma ferramenta de trabalho que facilita a tua vida e potencializa a sua aprendizagem, certinho? Por isso, então, que eu te digo, tá, que você precisa utilizar resumos no seu contexto de estudo, no seu dia a dia de estudante, porque isso aqui favorece demais, isso facilita demais a sua vida de estudante, além de potencializar a sua aprendizagem, tá bom? Então, fica aí a minha recomendação. E se você tiver alguma consideração, por favor, deixe um comentário que vai ser um prazer conversar com você. Até mais e até a próxima aula.